Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos pintar essa porquinha. Eu creio que é um tema bem fácil de ser pintado, tá? E o risco se encontra lá no meu blog. Então eu vou ensinar vocês a pintar essa porquinha aqui, porque também eu tenho reparado que tem bastante pessoas pegando esse risco aqui lá. Então estou aproveitando para colocar em aula, mesmo porque, como já disse, é um tema bem fácil. Vou trabalhar com o 454, número 12 da Condor e o vermelho fogo. Eu vou trabalhar as áreas de sombra. O rosto dela está aqui, ela então vai fazer uma sombra aqui abaixo. Então eu aplico o vermelho, ó, e esse fumaço, tá? Eu vou aplicar aqui em todas as áreas, ó, abaixo do rosto, porque como já disse, o volume do rosto ele vai fazer uma sombra aqui abaixo. E essa sombra eu trabalho com vermelho fogo. Eu vou contornar essas margaridas aqui, ó, que ela está usando aqui como se fosse uma tapagem aqui. Vou aplicar o vermelho vivo e vou esfumar, criando assim as áreas mais sombreadas. Vou trabalhar na área mais profunda aqui da orelha. Vou aplicar o vermelho, é vermelho fogo, tá, gente? Eu disse vermelho vivo, mas é vermelho fogo. Então eu vou aplicar o vermelho fogo na área mais profunda aqui da orelha, como também aqui abaixo, aqui do laço, buscando sempre as áreas de sombra. Não se esqueçam, pessoal, daquilo que eu costumo falar, tudo que está em cima faz sombra naquilo que está por baixo. Você lembrando disso, você vai automaticamente, quando você estiver pintando, você vai achar as áreas de sombra. Vamos trabalhar com o vermelho aqui também. Essa marca aqui da boca, ó. É o suficiente. Vamos trabalhar aqui por trás do volume da barriga. Vamos buscar as áreas mais fechadas do trabalho para sombrear. Ó, com certeza essa parte aqui da perna vai fazer uma sombra aqui. Eu tenho que colocar o vermelho fogo e esfumar, tá? Ó. Não é difícil achar as áreas sombreadas, não. Só você ver que tem algo por cima, automaticamente ele faz sombra no que está embaixo. Isso é o básico, tá, gente? Dos detalhes de sombra. É o básico. Se lembrando disso, o básico vai estar na sua mente. Eu vou aplicar o vermelho vivo aqui dentro, olha, eu vou simular a língua lá no interior da boca. Vou deixar uma parte aqui em branco para me obscurecer. Ainda com o vermelho vivo, eu vou escurecer aqui a narina da porquinha. Vou trabalhar já este olho aqui. E só por baixo desse. Vou contornar aqui também um pouquinho. Lançar um pouquinho a sobrancelha. E pronto, a parte com o vermelho já está terminado, tá? Vamos trabalhar o restante das áreas de pele. Vou trabalhar agora com amarelo pele. Eu vou buscar as áreas onde eu trabalhei com vermelho e vou esfumar, ó. Vou integrar o vermelho, buscando sempre as áreas onde eu trabalhei com vermelho, tá, gente? E isso vai me dar mais
volume na hora em que eu colocar a luz, porque essas áreas avermelhadas aí são as áreas de sombra. Então eu aplico aí o amarelo pélio, que vai ser a cor de base, e vai me ficar faltando trabalhar as áreas de luz e obscurecer algum cantinho ou outro que porventura venha precisar ser mais escurecido. Esfumando bem, tá? Vou trabalhar com um pouquinho de diluente nessas áreas que ficou aqui sem tinta. Isso vai me dar uma umidade a mais nessas áreas. Quando eu aplicar o amarelo pele aqui nessas áreas onde apliquei o diluente, com certeza ele vai ficar mais ralo, não é? Então isso vai me dar uma sensação de mais luminosidade nessas áreas. E é o que eu quero, para que eu tenha mais volume nessas áreas. Eu aplico o amarelo pele e vou esfumando aqui juntamente com o diluente. Como podia também ser o clareador incolor, tá? Tanto faz. Eu volto a trabalhar com vermelho, vou simular aqui o embigo dela. Vou trabalhar novamente, ó, as áreas com vermelho, ó, colocando vermelho e esfumando. Trabalho com vermelho, sempre esfumando para cima do amarelo pele. A porquinha ela tem que ficar bem avermelhada ali nas áreas mais escuras. Né? Esfumaço. E vamos assim trabalhando todo o restante da pele, tá? Vou trabalhar com o branco na parte aqui da barriga, onde tem mais volume, então eu preciso que essa área ela esteja mais iluminada. Eu trabalho com o branco e esfumo, que é em cima do umbigo, uma iluminada, esfumo. Então essa área vai ficar bem mais iluminada, porque tem mais volume aqui, não é? Então tem a necessidade de iluminar um pouco mais essa área, tá? Com o 484 número 10, eu vou trabalhando com o amarelo pele em cima do vermelho e vou puxando essa tinta, desgastando. Vamos fazer essa porquinha, ela fica bem volumosa, então eu vou trabalhar, ó, sempre deixando algumas áreas em branco para criar volume. Eu vou me preocupar em trabalhar com amarelo pele ali, nos locais onde eu trabalhei com vermelho. E agora eu limpo o pincel e trabalho com... Vou trabalhar com o diluente aqui para tinta em tecido. Vou umedecer essas áreas. Logo em seguida eu trabalho com o branco. Quero criar bastante volume nessas áreas. Feito isso, eu vou trabalhar com o branco. Os mesmos locais aqui onde eu trabalhei com o diluente, eu trabalho com o branco agora. Está bem úmido mesmo essas áreas, ó, então a tinta ela corre e se espalha com maior facilidade. Você não vai trabalhar a parte aqui da mãozinha não, tá? Você vai trabalhar só o braço. Eu vou trabalhar agora com o amarelo pele novamente. Ó, vou aplicar nos mesmos locais onde eu comecei a trabalhar com ele e vou puxar para cima do branco. Com isso eu vou ter bem mais volume nessas áreas.
Quanto mais iluminado ficar, mais volume eu vou ter. E quanto mais sombra eu fazer nas áreas fechadas, mais volume ainda vou conseguir no resultado final do trabalho. Essa aula eu estou abordando bastante o tema de volume na pintura. Eu volto a aplicar o vermelho fogo nas mesmas áreas onde eu iniciei com ele. Vou reforçar as áreas mais sombreadas com ele. Ó. Coloco e esfumaço. Vou continuar trabalhando com o amarelo pele nas mesmas áreas onde eu trabalhei com o vermelho. Eu coloco e esfumaço. Vou contornar aqui o focinho. Vou esfumando o amarelo pele, desgastando ele. Vou aplicar o diluente para tinta em tecido nas áreas ali sem tinta e vou criar uma umidade nessas áreas. Como eu já disse, eu tenho que criar uma umidade nessas áreas para mim trabalhar com o branco e em seguida voltar a trabalhar com o amarelo pele. E aí vou ganhar áreas mais claras nesses locais. Essa é a razão para trabalhar com o diluente e o branco nessas áreas. Eu quero ganhar mais volume, então eu trabalho com o diluente e com o branco. Eu volto a trabalhar com o amarelo pele, sempre desgastando bem a tinta, tá, gente? Volto a trabalhar com o amarelo pele e já vou trabalhar com o branco em algumas áreas onde eu quero mais volume. Eu trabalho agora, ó, com o branco. Dando uma clareada a mais aqui, ó, nas bochechas. Ó. E sempre integrando lá o amarelo pele para a gente ganhar a harmonia ali entre as cores, tá? As cores elas têm que estar em harmonia, elas não podem estar brigando uma com a outra não. Como quem diz assim, cada um pro seu lado não. Tem que ter uma harmonia. Ó, uma deve ir desgastando para cima da outra. Com o branco eu vou ganhar luminosidade aqui em certas áreas. Ó, onde eu vejo que está mais pro alto, onde eu observo que tem mais volume, eu aplico o branco. Onde eu quero também que fique mais claro, também aplico o branco. Eu vou aplicar o amarelo pele e vou integrar o branco. Já disse, mas vou repetir, as cores elas não podem estar brigando uma com a outra. Elas têm que buscar harmonia, uma e se desgastando para cima da outra.
Eu volto a trabalhar com vermelho. Agora eu vou buscar escurecer aquelas áreas onde eu iniciei com vermelho. Vamos acentuar a sombra. Já aproveito e determino aqui as áreas do olho. Só estou determinando a área ali, depois eu vou fazer o acabamento. Limpo o pincel e esfumo, tá? Eu vou trabalhar aqui com o pincel número 8 e o rosa. Eu vou trabalhar aqui próximo à boca, ó, mais precisamente ali no focinho. É o rosa tradicional, tá, gente? Trabalho com o rosa parte de baixo e vou puxando para cima. Vou trocar de pincel. Esse pincel pequeno ele é bom para a gente espalhar nas áreas pequenas, mas nas áreas grandes há necessidade de um pincel maior. Então eu vou aplicar o rosa e em seguida vou aplicar o branco aqui na parte de cima. Por que branco? Porque eu quero volume na parte de cima. Quero volume aqui, então vou aplicar o branco e vou integrar ali ao rosa. Fumaça. Apliquei o rosa e apliquei o branco. Eu volto a trabalhar com o rosa. Volto a trabalhar com o rosa e puxo para cima do branco. Eu quero fazer com que a parte de baixo ela fique mais escura e o rosa de cima vai chegando para cima, esteja bem clarinho. Bem clarinho. Não tem importância passar em cima do vermelho não, a gente reforça ele de novo. Vermelho, fogo novamente, a gente reforça, não tem importância. As tintas estão todas úmidas. Está seca em alguns lugares, mas não está seco totalmente, então a tinta ela adere uma a outra. Eu vou trabalhar aqui essa parte interna aqui da boca ó, com o pincel número 8 e o preto. Melhor, pessoal, vou pegar o filete, porque o filete me dá mais mobilidade para espalhar essa tinta aqui. Ó. O número 8 seria muito grande, né, para mim espalhar a tinta aqui só nessa areazinha, então o filete é melhor. Eu vou trabalhar com o marrom. O pincel é o 454 número 8. Eu vou trabalhar com o marrom aqui na fenda aqui, ó, da patinha da porquinha. E em seguida eu aplico o siena natural, também conhecido como fumê, né? Siena natural, fumê. Ó, eu aplico e vou esfumando. Deixo essas áreas ali em branco e aplico o branco. Aplico o branco e vou ter assim áreas mais claras aqui na frente, ó. Cuidado para não apagar o que foi feito, você tem que esfumar devagar, tinta bem dosada. Com o 454 número 8 e o verde pistache, eu vou começar a trabalhar essas margaridazinhas aqui, ó,
Trabalho aqui abaixo da patinha, ó, circulo aqui o miolo aqui da margarida, ó. Circulo o miolo e trabalho entre uma pétala e outra. Isso já é o suficiente para que eu possa trabalhar o resto. E com o branco eu trabalho as pétalas aqui da margarida. Aplico o branco sempre buscando contornar aqui, ó, as bordas da pétala e puxo para dentro. Sempre buscando aqui o limite das pétalas, contorno e puxo. Então eu vou trabalhando as pétalas. O verde ali, gente, é só para fazer uma sombra, tá? Uma base para que eu possa trabalhar com o branco. Ah, por quê, professor? Porque se eu trabalhar só com o branco, nós não veremos a divisão de uma pétala e outra, não é mesmo? Eu podia trabalhar com o cinza, o azul. Isso depende muito de cada um escolher a tonalidade que você deseja para sombrear o branco nessa hora. Eu acho que o verde aqui ele me cai melhor. Ele me cria uma certa harmonia ali com o vermelho ali da sombra do corpo da porquinha. Por fim, eu trabalho o miolo da margarida aqui com amarelo ouro, tá? Vou fazer o miolo aqui com amarelo ouro. Pode ser generoso na quantidade de tinta aqui nesse momento. Feito isso, eu trabalho com um pouquinho de branco. Trabalho com o branco. Dou umas batidinhas assim. Vamos criar um volumezinho, uns estilozinhos. Com o 454 número 10 e o rosa tradicional, eu vou começar a trabalhar o lacinho aqui da cabecinha da porca. Ó, veja se vocês conseguem compreender isso. Olhem o laço não como um desenho, tá? mas um laço mesmo, como se fosse um objeto, um laço. Então, essa parte aqui do meio, ela faz um volume para cima dessa parte. Então é onde eu aplico o rosa, porque vai escurecer um pouquinho mais aqui. Eu já deixo essa parte aqui sem tinta de propósito, que é para mim criar ali a luz. Essa parte aqui do laço está por cima dessa parte aqui do meio. Então ela vai fazer uma sombra aqui. Ó. É onde eu aplico o rosa. Ó. Eu sempre trabalho obedecendo essas ordens, porque fazendo isso eu não me perco. E você não vai se perder também, é só você seguir esses passos, tá? Automaticamente, se eu quero que essa parte de cima aqui do laço faça uma dobra, uma caída aqui para cima dessa parte, é só eu aplicar o rosa aqui, ó, que eu vou ter uma sombra desse volume que eu imaginei aqui no laço. E assim por diante. Aí você vai dizer assim, o professor já vai trabalhar com diluente, com o branco, para depois trabalhar com rosa. Seria esse sim o espaço, mas também tem outro jeito, gente, um jeito mais fácil. Trabalhei com rosa tradicional, venho com rosa bebê, ó, e aplico nas áreas aqui, ó, que deixei em branco. O rosa bebê vai ser a parte mais iluminada, enquanto o rosa tradicional vai ser a parte mais escura. Simples assim. Você não se perde, ó. Bem mais fácil. Ó. Eu volto a trabalhar com rosa tradicional e vou ganhar, ó, mais sombra em cima dele e puxar para cima do rosa bebê, tá?
Aí você pode até pensar assim, você pode até reparar e pensar assim, mas não está igual aqui. Lógico, não está mesmo. Aqui eu trabalhei com o branco. Então o que está me faltando lá em cima agora é aquela parte mais iluminada mesmo, que é a parte que eu preciso trabalhar com o branco. Eu venho aqui nas partes mais iluminadas mesmo, aquelas partes mais sobressalentes, mais para o alto, e trabalho então com o branco essas áreas. E já vou ali apagando também aquelas áreas que ainda dá para ver a marca do lápis com o branco. Eu volto a trabalhar com o rosa. Eu lavo, limpo o pincel e trabalho aqui com o branco. Limpo o pincel, tá, gente? Tiro o excesso de tinta e trabalho com o branco. Se for preciso, eu trabalho novamente com o rosa, mas sempre colocando um pouquinho de tinta, que é pra gente não trabalhar com tinta demais, que depois vai ficar difícil tirar. Mesmo procedimento lá de baixo, mesmo procedimento das patinhas lá embaixo, eu trabalho com o marrom. Feito isso, eu lavo e seco o pincel e trabalho com o siena natural, sempre buscando trabalhar ali onde parei com o marrom. Feito isso, eu vou limpar bem o pincel e vou esticar essa tinta. Vou esticar. Eu lavo e seco o pincel e vou trabalhar com o branco. Por que eu falo toda hora lavo e seco o pincel? Eu falo porque você não está vendo eu fazer isso. Então eu falo que é para você saber. E quando você estiver pintando, quando você for trocar de uma tinta para outra, você tem que lavar e secar o pincel, que é para não estar misturando as cores onde você não quer, não é? Com o 454 número 8 e o branco, eu vou trabalhar aqui a parte branca do olho. Com o mesmo pincel e o verde pistache, eu vou trabalhar aqui a parte mais aqui no centro do olho. Vou criar uma área um pouquinho mais escura aqui em volta desse verde, com verde grama. Vou trabalhar a parte menor aqui no globo do olho. Vou trabalhar com o sépia e o pincel filete. Vou trabalhar as linhas aqui, ó, dos cílios, ó. Sobrancelha. Eu tenho que voltar a aplicar, que a tinta não está pegando direito aqui. Então eu reforço. A boca. O olho fechado. E a outra sobrancelha. Vou aplicar um branco aqui, ó, para fazer o brilho aqui do olho.
Se for preciso, você volta a pegar o branco. O importante é que esteja bem, bem nítido esse branco aqui, para fazer o brilho ali do olho. E vamos trabalhar, pessoal, aquelas áreas mais fechadinhas do trabalho. Por exemplo, aqui, ó, você não consegue enxergar aonde começa acaba o rosto e começa o corpo. Então eu vou aplicar o terra queimada aqui, ó, criando assim uma profundidade a mais ali nessa área. E quando eu faço isso, eu coloco bem pouquinha tinta e esfumo, tá? Tenho que esfumar, tenho que dar uma naturalidade ali nesses detalhes. Não pode estar pesado demais. Terra queimada ou uva, né? Essas tintas servem para escurecer a parte ali. Ainda com terra queimada, você vai buscar as áreas mais obscurecidas e vai acentuar o terra queimada. É só aplicar uma poeirinha de tinta, gente, e esfumaça, tá? Terminamos assim o, a pintura em tecido com o tema de animaizinhos. Eu vou ainda trabalhar o fundo dessa pintura, mas eu quis passar para vocês uma aula mais sobre volume na pintura, não é mesmo? Aquelas pinturas bem volumosas, é isso que a gente consegue quando a gente trabalha bem as sombras e a luz. Quando trabalhamos bem, bastante mesmo, sombra e luz direitinho nos locais certos, a pintura ela cria assim esse volume. Então eu vou trabalhar o fundo dessa pintura para entregar essa encomenda e obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. É que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês sobre volume na pintura, tá? Abraços e até uma próxima aula.